Então hoje, eu acho que o bom criador de conteúdo é aquele que, às vezes ele vai se comunicar bem, ele vai fazer conteúdos muito legais, só que ele vai saber o que não postar. Ele vai olhar assim, pá, cara, isso aqui não vai ser bom pro corpo de Cristo, não vai ser bom. E até isso, às vezes é um posicionamento, né? Porque tu escolher, às vezes, lutar pela unidade, tu falar da unidade do corpo de Cristo, as pessoas vão lá e te chamam de passapanista. Eu prefiro ser chamado de passapanista do que ser chamado de alguém que não se parece com Cristo, sabe? Minha pergunta é, como é que você tem pensado e trabalhado na prática essa questão da unidade? Como é que você tem pensado e tentado aplicar isso? Não é apenas sobre qualidade estética, é sobre zelo e propósito. Reveste, vista sua armadura e declare sua fé. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, essa mesa abençoada de comunhão, né? Essa mesma mesa, mas um novo cenário aqui, né? Segundo episódio que eu gravo nesse cenário, que tô muito empolgado, tá muito legal e eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo conversas maravilhosas, profundas, testemunhos que a gente chora, a gente dá risada, a gente é inspirado, a gente se arrepende, é um tempo muito abençoado. Eu tenho certeza que assim como você aí em casa, assim como eu aqui, sou muito abençoado, você aí em casa também é transformado por tudo isso. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Então, eu quero que você aproveite muito essa conversa de hoje, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Antes da gente começar, eu queria só te fazer um pedido, que era uma forma de você nos abençoar, nos ajudar aqui, é se inscrevendo no canal. Nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas declarando: eu quero ser uma cópia de Jesus. Então se inscreve no canal, e a gente tem uma promessa de fazer, que a gente sempre vai produzir um conteúdo aqui de qualidade, que tem esse objetivo de te servir aí nessa caminhada com Cristo. Beleza? Vamos embora então pro podcast de hoje. Pedro, obrigado. Prazerzão. Você tá aqui com a gente. Ô, cara, honra é minha. Obrigado mesmo, obrigado Tô um pouquinho nervoso porque é meu primeiro podcast. É mesmo? Mas eu sou um fã de podcast, cara. Eu sou tipo aquele fã raiz, sabe? É, consumidor mesmo. Da época que tinha o MP3, eu ganhei o MP3 dos meus pais, né? E aí na hora de dormir eu gostava de ficar na rádio, no aplicativo Negócio da Rádio, e ficar procurando pessoas conversando. Independente do que estivesse falando, futebol, sabe? Tempo, eu ficava lá ouvindo e dormia ouvindo. E aí depois foi evoluindo, aí chegou o pessoal do Nerdcast. Aí eu baixava, botava no MP3, ouvia. E aí quando deu o boom, nossa, eu falei, gente, tô no céu. Agora é podcast em todo lugar no YouTube. É verdade, e aí conheci o Jesus Cop e virou meu podcast de treino, né? É mesmo, é mesmo. Às vezes eu mais escuto do que treino, mas eu tá sempre lá presente. Muito bom. Eu amo também. Eu acredito que o podcast, ele mexe com um negócio que é do ser humano, né? Que eu ouvir conversa dos outros. Fofoca, né? Exato. Você tá ali sentado num restaurante, você tá ouvindo a conversa. E aí tem o corte, né? Ele falou isso na pregação, aquela coisa. Cara, e os cortes, às vezes os cortes dão uns problemas, né? Porque você põe um tema que parece... Uma vez veio um pastor aqui, ele falou de uma primeira namorada que ele teve, ficou endemoniada, uma coisa assim. Aí o corte era isso. A namorada ficou endemoniada. Só que aí todo mundo achou que era a esposa dele, né? Que agora ele é casado e tal. Aí fica aquela... Foi muito bom. Mas, cara, é muito bom ter você aqui, de poder conversar. Até eu gosto de dar um contexto pra galera que tá aqui nos assistindo. O Pedro, ele é um criador, Pedro Marim, né? Um criador de conteúdo que tem utilizado suas redes sociais para comunicar o evangelho e alguns outros temas que a gente quer entrar juntos aqui, e a gente quer meditar, pensar juntos, conversar sobre esse papel do cristão na rede social, de como é que a gente precisa se comportar, do próprio criador de conteúdo, mas, de certa maneira, todo mundo se tornou um criador de conteúdo aí nas redes sociais. Pensar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que o Pedro tem trabalhado, além de todo o trabalho nas redes sociais, é com o The Chosen, né? Com essa série tão maravilhosa aí,
que tá presente na nossa vida aí desses últimos, Cara, sei lá, 7 ou 8 anos. Essa é uma loucura, né? Porque eu sou um fã do The Chosen, assim, desde lá de trás, né? Daí às vezes eu tô trabalhando e daí eu lembro do menininho. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Tô trabalhando Muito no da The hora, Chosen. E aí, pra aproveitar, eu já trouxe aqui, em nome da equipe do The Chosen Brasil, um presentinho Olha aí. pro nosso querido isso. Douglas. Inclusive, deixar uma mensagem para todos os próximos convidados. Né? Já vai aprendendo. Vai aprendendo com o Pedro. Ai, muito legal. Mas aí é o presente da nossa loja, né? Legal. A loja The Chosen. Então tem copo, tem camiseta. Olha tem... isso aqui, gente. Já vai poder manter aí a garganta hidratada no meio de tanto podcast. Que legal. Esse símbolo deles, daquele monte de peixe indo na mesma direção e vindo esse aqui ao contrário, e aí ele vai convertendo os outros, né? Exato, e vai convertendo os outros. Muito legal. Cara, eu também fã do The Chosen desde o início, desde do aplicativo lá atrás, né? E ofertei lá atrás para, né, eles irem, porque era uma vaquinha virtual, um crowdfunding, né? É até muito doido, assim, porque nessa época, acho que foi meio 2020, por aí. Ó, gente, já tá lá. Só ir lá na loja. Obrigado, viu? Então esses produtos hoje estão todos disponíveis todos na loja lá, lojathechosen.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar lá. Pô, obrigado, Pedro. Que isso, cara. Obrigado mesmo. Prazer, a gente ama o Jesus Cop. Inclusive, né, o pessoal do The Chosen já veio aqui, os atores, o Dallas. Mas, cara, eu assim, até confessar um pecado, né? Na época do The Chosen, quando lançou a segunda temporada, ainda não tinha a legenda pro Brasil, né? Não tinha dublagem. Aí o que eu fazia? Eu pegava e eu legendava e botava no YouTube e falava, gente, quem quiser assistir, tá aqui, ó. The Chosen legendado, e as pessoas assistiam. Aí o plot twist de Deus, eu tô fazendo isso agora oficialmente. Eu tô trabalhando pro The Chosen agora. Então, não nessa parte da legenda. Não na parte da legenda, graças a Deus. Mas criando conteúdo, eu sou responsável pela parte de Community Manager, nome bem assim chique, né? Mas basicamente a gente gerencia a comunidade, a gente cria conteúdo e também é responsável ali pela parte de gerenciamento com os influenciadores. Então, cuidar dessa parte de relacionamento com influenciadores. A gente tá com influenciador aqui. Olha aí. Então já tô trabalhando, né? Hoje eu tô no trabalho. Cara, isso é muito doido, assim, né? Porque o Brasil, ele é o segundo país? É o segundo. Maior que mais consome? É o segundo. E é doido porque o The Chosen nos Estados Unidos, no Instagram hoje, eles devem ter 3,2 milhões de seguidores e o Brasil tem 3,1. Então a gente tá sempre… Então agora nós precisamos passar Estados Unidos. Eles ganham na gente em tantas coisas. É Olimpíada, né? Mas agora no The Chosen. Então entra lá na página do Brasil e segue. E se você estiver nos Estados Unidos, já dá unfollow. Tô brincando. Não precisa. Por favor, gente. Não faça isso, tô brincando. Cara, que você estando dentro, assim, da equipe e tal, como é que é, assim? Porque a impressão que eu tenho de fora, né, é que é encarado como uma grande missão, realmente, tudo que tá acontecendo ali, né? Eu tive a oportunidade de gravar 15 minutos ali com o Jonathan, né, que é o ator que faz Jesus, por exemplo, e eu percebi, assim… Ele falando, cara, é muito além de um papel, de um trabalho, é uma parada que é uma missão pra nós. Cara, e assim, às vezes a gente fala, né, do The Chosen e as pessoas acham, poxa, deve ser super legal, é diversão o tempo inteiro. É muito trabalho, muito trabalho, muito detalhe, muito cuidado também com o que se posta, né? Porque às vezes pode postar um conteúdo que uma pessoa vai entender de uma forma errada, então tem que ter todo um cuidado na hora de elaborar um conteúdo com a mensagem de Jesus. Mas é muito edificante, eu falo, às vezes a gente tá lá editando um vídeo, fazendo um negócio, daqui a pouco tá chorando, porque vê a cena. E aí agora a gente tá nesse momento que tá indo pra crucificação. Isso, aí eu ia te perguntar. Então… Meu Deus do céu, essa… Porque eu falo pra todo mundo assim, gente, a gente já assistiu tanta coisa de Jesus, né? Já foi produzido outras coisas sobre Jesus, e principalmente filmes, né? Então, Paixão de Cristo, por exemplo, cara, sentar no cinema e assistir aquelas cenas foi muito impactante. Mas, nunca na história, eu acredito, que a gente ficou 7 anos com um personagem e agora vai acontecer, né? Então foi criado um afeto, né? Com essa representação. Ele rindo, ele brincando, ele chorando. E assim,
Eu tô, sabe o Tom Holland da Marvel? Que ele dá os spoilers? Eu tô com medo de ser ele. Então eu tô, tipo Tá. assim, calculando as palavras pra eu não Ok, falar nada que eu não ok. possa. Mas pelo que a gente já assistiu, a gente teve. Aí eu ia perguntar, vocês tiveram A gente acesso? assistiu o primeiro episódio Tá. com o Dallas numa sessão do Zoom. Legal. E assim, a gente sabe o que vai acontecer, Sim, né? você Não já tem leu a Bíblia. spoiler. Aí quem leu a Bíblia, né? Quem tá tudo certinho aí, sabe o que vai acontecer. Mas no primeiro episódio, tu já fica de queixo caído e tu fala, não acredito que eles fizeram isso. Tipo assim, porque tu não tá esperando, sabe? E pelo que a gente já viu de fotos, de bastidores, tudo que a gente tá trabalhando, a gente entende, tem certeza que vai ser o Paixão de Cristo dessa geração. Vai ser, assim, um impacto cultural que vai abalar não só as estruturas dos cristãos, né? De quem gosta da série, mas as pessoas que não têm tanto contato com a mensagem do evangelho. Eu acho que vai ser um impacto tão grande que as pessoas vão sair dos cinemas pensando, poxa, e agora? O que eu faço com isso? Eu quero mais. E aí vai ser a hora que as igrejas vão estar… Na porta. Vem cá que eu vou te apresentar quem é esse Jesus, vou te apresentar o evangelho. Cara, tudo Entendeu? doido. Então isso é o que a gente tá, é a expectativa que a gente tá tendo pelo que a gente já viu, sabe? E aí, eu não posso falar data nem nada, mas o plano é outono americano, né? Que fica ali entre setembro e novembro desse ano. Vai lançar 6 episódios. E aí os 2 últimos vão ser um filme que vão lançar no ano que vem, ali entre fevereiro e março. E aí vai ser o filme da crucificação. Sim. Mas tem mais uma temporada, Tem né? mais uma temporada. Porque essa é a sexta. Essa é a sexta, Tá, é a tem a crucificação. sétima, né? Aí vai ter a sétima, que daí vai ser a ressurreição. Spoiler, né? Ele ressuscita, então vai ficar tudo bem no final. Calma. Cara, muito bom. Não, assim, esse último, né? A 5ª temporada, você que não viu, pelo amor de Deus. E o último episódio do Getsemane, poxa, foi de uma genialidade o que eles fizeram ali, colocando estas outras cenas do Antigo Testamento, né? Fazendo uma correlação com o Antigo Testamento ali, a gente assistiu várias vezes, a gente reunia às vezes grupos de amigos e falava, não, vamos assistir aqui. A gente assistia e chorava Fazer um de devocional novo. ali, né? Qual é o seu episódio favorito? Assim? Cara, assim, quando eu conheci a série, né? Se tu lembrar do primeiro episódio, ele vai construindo de uma forma bem lenta, assim. Então ele não se preocupa que tu vai… Meu Deus, é o capítulo 1 aqui de Mateus. Não, ele vai bem devagarinho e vai te situando daquela realidade. E aí a gente conhece aquela personagem que ela tá sofrendo com os demônios. E tu já pensa, poxa, eu acho que ela é Maria Madalena. E vai apresentando a história dela e tu tá pensando, cadê Jesus? Onde é que tá Jesus nessa história? Eu quero ver Jesus. Exato. E ele não aparece. E aí no final… ele aparece, quando ela tá pegando assim o copinho, ele pega na mão dela e fala, isso não é pra você. E aí, ele começa a recitar o texto de Isaías. Cara, essa cena eu posso ver em qualquer momento que eu me arrepio, choro. E foi a cena que o The Chosen me ganhou, que eu falei, ok, eu vou assistir essa série. E aí devorei, assim, assisti num dia só. E é até hoje a cena que mais me marca, assim, sabe? Eu acho que assim, não adianta também. Acho que muita gente ficou marcado pelo primeiro, né? Porque foi realmente esse início, né? Quando a série te pega, né? Exato, mas pra mim, Nicodemos, acho que ainda é aquela cena deles Aquele diálogo, né? né? Ali em cima de uma casa ali, né? Na parte de cima, no telhado ali. E eles conversando, e aquele diálogo. E eu acho muito louco se, tipo, ele colocar João na escada, tipo, anotando. O pessoal mais, assim, que estuda, né, toda a questão da elaboração fica… mas eles não escreveram nessa época. Mas pela licença poética é legal, né? Deixa o João ficar lá. E aí, ele colocar João ali, mas assim… E o Nicodemos não indo também, né? Ele deixando a bolsinha. Né? Também faz muito sentido. Mas a gente sabe que no final vai ter alguma coisa. Vai dar tudo certo. Cara, muito legal. E muita expectativa aí nesse lançamento agora. Eu lembro uma coisa que aconteceu, né? Eu tava indo pra São Paulo, né? Que Bragança pra São Paulo, até a zona… na zona sul ali, dá 1h30 e tal. E eu lembro que eu tava indo pra gravar com o Jonathan, né? Pra gravar com o cara que representa Jesus lá na série e tal. Ia gravar o Mateus também e tal. A gente ia gravar 3 personagens. E eu lembro que eu indo assim, falando, Senhor, por favor, que ele não seja chato. Que ele seja um pouquinho legal, né? Ele não pode estragar a imagem de Jesus pra mim. Porque se ele for chato, ele é muito bom ator. Porque ele é muito legal na série, né? Exato. Eu falei, Senhor, não deixa ele ser arrogante, chato, né? E foi super legal, né? Então, e eu pensando sobre isso, assim, cara, que responsabilidade, né? Você
É porque ele vai chegar nos lugares, não adianta, ficou marcado. Cara, eu até tava falando ali nos bastidores com a Nath, que ele conta essa história, né? Que ele chegou num evento que veio um pai, uma mãe com uma criança na cadeira de rodas, esperando que ele fizesse um milagre. Então tu imagina o peso, né? Às vezes a gente vê muitos os pastores, né? Essas pessoas que nós admiramos e a gente acaba colocando nesse patamar de idolatria. Imagina o que esse ator precisa enfrentar, né? Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando sobre isso depois, né? Falei, cara, essa responsabilidade é de todos nós. Com certeza. Jesus Cop, né? Exato. Não, e só de você falar assim, o que você acha? Eu sou cristão. Já era. Você tá carregando isso. Porque se você for mal educado, se você for trapaceiro, se você for mentiroso, se você for... Você tá carregando também tudo isso e você vai, de certa maneira, colocar na conta de Jesus tudo isso. Pessoas, às vezes, são expelidas e não querem conhecer o evangelho porque conheceram um evangélico, né? Então, eu falei, nossa, na verdade, essa é a responsabilidade de todos nós, né? Com certeza. Todos nós. Eu, assim, até no início da minha caminhada, quando a gente tá naquela fase de amadurecimento, eu sempre me pegava, assim, muito essa dualidade de falar, não, a gente tem a nossa vida espiritual e a gente tem a nossa vida profissional, sentimental, secular, como se fosse uma coisa separada, né? Só que a real, que hoje eu entendo assim, cara, toda a nossa vida é espiritual. Então, quando eu saio da igreja, o culto continua. Eu saio da igreja, eu continuo sendo espiritual. Eu tô sendo tão espiritual na fila do mercado, quanto eu sou espiritual na hora que eu tô cantando louvor, né? Às vezes eu vejo a pessoa lá fazendo uma compra e faltando dinheiro, e eu vou lá e pago. Cara, eu tô sendo tão espiritual quanto o momento que eu li o texto e preguei o evangelho. Porque é isso que eu acho que vai quebrando aos poucos esse estereótipo do cristão. Não, esse cara é crente, mas ele faz isso de errado. Quando tu começa a ter essa atitude fora e o culto, o culto de domingo acaba, mas ele continua fora da igreja, as pessoas começam a pensar, poxa, essa pessoa aqui, ele é cristão, ele fala que é crente. Quando a gente começa uma conversa imoral, ele sai de perto, ele pede para mudar o assunto, ele é honesto, ele trabalha mais do que os outros, entrega um trabalho de excelência. Aí o evangelho começa a ser pregado, a gente começa a ser a Bíblia que as pessoas vão ler, né? E aí eu acho que todo cristão já teve essa experiência, né? De alguém falar, cara, tu tem alguma coisa diferente que eu não sei dizer o que é. Aí tu fala, poxa, não é eu. Agora eu vou te apresentar o que é. Então é muito maravilhoso a gente ter essa concepção. Eu vi alguém falando sobre isso, assim, né? Que o evangelismo com pessoas de perto, né? Então, quando você pensa na sua empresa ou nos familiares e tal, precisa acontecer com você vivendo de tal forma que gere a pergunta, né? Por que você vive assim? Com certeza. Por que você me perdoou? Por que você foi generoso? Por que, né? Gerar essa pergunta, né? E aí, eu lembro que meu pai conta a experiência de um tio que não conhecia Jesus, não era cristão e tal, e na verdade, pelo contrário, era extremamente crítico. Meu pai é pastor e tal, e ele era crítico ao pastor e tal, e tinha aquela visão errada sobre pastor e tal. E aí um dia ele estava visitando nossa casa e tal, e ele ficou para dormir. Meu pai falou, fica pra dormir e tal, porque era meio longe a casa dele. E aí, muito relutante, ele aceitou pra ficar pra dormir e tal. Aí meu pai pegou e deu a cama dele pra eles dormirem. Ele falou, não, eu vou dormir ali no colchão, vocês vão dormir na minha cama, né? E meu pai sabia que ele falava mal e tal, né? Mas ainda assim. E aí, passado um tempo, ele se converte, porque não dá, não tem como lutar contra o evangelho, né? E é esse tipo de coisas que a gente faz, alguém falando mal de você e você dar a sua cama pra pessoa dormir, né? Tem que gerar pergunta. Por quê, cara? Por que você tá fazendo isso? Não tem lógica isso que você tá fazendo, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, né? Fazer a pergunta aparecer. Amém. Ô Pedro, você tem feito um trabalho na internet, né? Como um criador de conteúdo. Como é que isso começou, né? Como é que alguém se torna um criador de conteúdo? Cara, é até engraçado, né? Às vezes algumas pessoas vão perguntar e aí ficam decepcionadas, né? Que eu não falo assim, poxa, um dia eu tava orando de madrugada, chegou um anjo e pegou o celular e falou, crie conteúdo. Não aconteceu, assim, não foi tão
espiritual, né? Foi um pouquinho mais normal. 2015 eu entrei no Instagram e era outra parada. Não era… ninguém falava, vou criar conteúdo, vou ser criador de conteúdo. A gente fazia, postava foto do gato, do cachorro. Os vídeos eram Era vídeos nossa de… rede social. os vídeos eram vídeos de 15 segundos, não tinha stories. Hoje, que é uma coisa tão normal, não existia. E eu lembro que os meus amigos falavam, Pedro, entra aí também. Eu falava, cara, eu não levo jeito pra isso. Eu falava, eu não levo jeito pra isso. Mas criei. E aí o Instagram foi evoluindo. E eu fui percebendo que eu tinha, assim, uma facilidade, às vezes, para comunicar algumas coisas com o que o Instagram oferecia. E aí, eu postava muito mais focado em louvor, em música, porque eu sempre fui da parte do louvor, assim, né? E aí eu percebi, poxa, algumas pessoas mandam mensagem dizendo que se sentiram tocadas, que, poxa, eu tava passando um momento difícil, o Senhor me tocou através desse louvor, através desse conteúdo. E aí eu pensava assim, poxa, Deus tá fazendo alguma coisa aqui então, não é eu. Há uma ação aqui que tá acontecendo da parte de Deus. Então, se tem uma ação da parte de Deus, eu tenho que ter uma responsabilidade com o que eu tô criando. Só que eu vim de um contexto de igreja onde era muito inicial essa questão da rede social. Então, como tudo que começa na igreja não é muito bem visto, né? Então era muito aquele discurso, né? Poxa, tá querendo se aparecer, tá se expondo na internet. E aí, aos poucos, isso foi diminuindo, né? Porque as igrejas começaram a investir em rede social, começaram a criar conteúdo. Toda igreja começou a ter um canal no YouTube. Então isso foi melhorando. Mas eu ainda era muito travado. Muito, muito travado. Porque eu ficava com medo, poxa, mas se eu fizer isso aqui, eu acho que talvez vão falar um pouco mais. Eu ficava meio nesse receio. Minha família sempre incentivou, minha mãe sempre incentivava, queria que eu postasse e tal. E é até interessante falar da minha família, porque o meu avô era um comunicador, né? Ele fundou uma rádio lá atrás, fundou uma rádio evangélica, uma igreja. E ele era assim, um cara meio à frente do seu tempo. Tipo, ele gravava vídeos assim com aqueles fundinhos de… Como é que fala? Fundo verde, sabe? Que aí botava o fundo do céu, o céu passando, e pregava o evangelho, cara. E aí… Ele já fazia chroma key. Já fazia chroma key. E se tu pegar no YouTube, até postaram uns vídeos depois que ele faleceu. Cara, o áudio é bom pra época que ele gravava. Então, assim, ele já fazia site e botava os vídeos dele pregando. Então, ele sempre teve essa coisa de pregar o evangelho e usar tudo que ele podia pra mensagem chegar mais longe. E é legal, assim, pensar nisso, né? De, poxa, o legado, de alguma forma, continua, ainda que seja de uma forma mais limitada, né? Porque meu avô, assim, abriu mão de muitas coisas, investiu tudo que ele podia, perdeu dinheiro investindo no reino, né? E eu não sei se tu conhece aquela série This Is Us, conhece essa série? É a minha série favorita, junto com a minha esposa. Chorei assim, em vários episódios. Não, é aquela… A gente assistia um episódio, ok, vamos esperar uma semana que a gente tem que absorver. Era uma terapia. É uma terapia. É uma terapia. Foi a nossa terapia antes de familiar. casar. A gente até tá querendo ver de novo, porque deve ser um outro olhar depois que casa. Boa ideia. Aí, em This Is Us, tem um episódio que eles mostram, tipo assim, um e se, por exemplo, e se meu pai que faleceu, ele estivesse vivo? E às vezes na minha cabeça rolam uns e se's de This Is Us, de, cara, e se meu avô estivesse vivo? E se eu pudesse fazer uma coisa com ele hoje, sabe? Rola aqueles sentimentos assim, uma sabe? parada muito louca. O meu avô era pastor também, né? Então, meu pai é pastor, meu avô era pastor. Aqui em Bragança Paulista. E é muito doido. Meu avô pastor em Bragança, meu pai plantou uma igreja em Bragança e a gente tá plantando uma igreja em Bragança. E um dia meu pai contou sobre a última mensagem, porque o meu avô morreu com 50 anos num acidente de carro. Então eu não conheci meu avô, meu pai tinha 17, né? Então ele tava indo para uma reunião de pastores em Campinas e bateu o carro e faleceu. E aí meu pai conta que a última pregação do meu avô, e se eu não me engano era aniversário dele, né? Ele pregou na igreja um texto. Então assim, ele levantou no meio de todo mundo e falou como se… Ele pegou um texto bíblico falando como se fosse ele. Ele falou assim, olha, eu quero dizer isso aqui. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossa. Eu tô imitando a Cristo. E aí, pra mim, isso é muito louco, né? Porque a mensagem que Deus nos deu pra carregar é essa. A gente só colocou outra palavra, né? Copia a Jesus, né? Mas é esse texto bíblico, né, cara? E é isso que você tá falando, assim, né? Fica ali uma continuação de um legado, né, cara? Exatamente. Isso é muito doido. Exatamente. E assim, eu até evito falar muito do meu avô, porque é doido, assim, que ele morreu quando eu tinha uns 13 anos. E
Hoje eu tenho 29, então o período de vida que eu tenho depois que ele faleceu é até maior, né? Só que parece que ainda, quando eu falo dele, parece que é tudo muito vivo ainda, sabe? Eu penso assim, poxa, parece que foi ontem, então carrega um sentimento muito forte, né? Mas aí, a partir disso, eu comecei a criar tal, só que a virada de chave, eu acho que foi na pandemia. Ok. E a pandemia acabou sendo uma virada de chave, acho que pra muita gente, assim, Do que é possível fazer ali, né? e de comunicar a fé cristã. Então teve muita gente boa que surgiu nessa época. A gente tem criadores assim jovens, tem o JP Maia, que é uma ovelha lá do Jonas Madureira. Sim. Um guri genial, Ah, assim, que fala genial. de teologia, filosofia. Tem a Jay Reis também, que é do TikTok, também nos ajuda no The Chosen. Então teve uma geração muito assim boa de criadores de conteúdo cristão. Eu tava, assim, muito abaixo dessa galera, porque eu criava muito inicial, assim. Eu ainda tinha muito medo, assim. Ai, se eu me expor demais, o que vão falar? Só que aí virou a chave quando eu conheci a minha esposa. Porque a minha esposa sempre foi da área da criatividade, é fotógrafa, sempre investiu muito em artes, né? Então, Inclusive, ela tá aqui nos Ela tá aqui, bastidores, se ela fazendo estiver um post agora. Então foi ela, né, que deu assim esse start, cara, vamos criar Invest. E aí foi uma transição geral, porque eu fazia direito, nada a ver comigo. Larguei o direito, comecei publicidade e propaganda e comecei a apostar sem medo, assim, sabe? E compartilhar muito da visão que eu tinha, assim, do evangelho, porque que nem eu te falei, como eu era de um meio mais rígido, era mais rígido com diversas outras questões, assim, né? E às vezes, por exemplo, essa comunicação mais jovem que o Jesus Cop carrega, era uma coisa fora da realidade no contexto que eu tinha. E você diz contexto, está falando de contexto de igreja. Contexto de E igreja. denominação era mais tradicional? É, tal? um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais fechada, assim, né? E aí, a partir disso, eu comecei a perceber, poxa, eu posso encaixar coisas que daqui a pouco lá na infância já foram meio que plantadas. Então, por exemplo, Ok. lá na minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo é fã de Star Wars. Ok. A gente é muito fã de Star Wars. E aí, meu pai, o que ele fazia? Quando eu era meio rebelde na igreja, fazia uma coisa errada, ou questionava. Um parênteses, eu era muito rebelde, né? Era aquele. Quando eu fazia, eu era todo dia. Eu era aquele. Sabe aquele adolescente chato que. Tá, mas o pastor falou isso aqui, não tá na Bíblia isso aqui. Ah, sabe, isso é um rebelde bom. é um assim. rebelde bom, mas é que quando a gente tem, tipo, 13 anos, É a difícil gente não de- sabe fazer da forma sábia, sim, sabe? é. E aí meu pai falava, ô Pedro, olha só, tu tá agindo que nem o Anakin Skywalker. Porque ele às vezes até tava certo. Só que Muito bom. ele levava pra um lado muito da raiva. Às vezes tu tá agindo com muita raiva. E daí a raiva sim. leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. O sofrimento leva o quê? Ao lado sombrio da força. Então assim, Caraca. ele fazia todas essas analogias Discipulado do Star Wars. com Star Wars, assim, evidentemente, né? Sempre apontando pra palavra. E aí, cara, quando eu descobri coisas como Jesus Cop, Efeito Prisma, Mundo Cópia, do Iago, eu falo, cara, não é só eu que sou maluco de ouvir essas coisas em casa. O pessoal faz essas associações, sabe? Essas associações do evangelho com a cultura. Então eu posso criar conteúdos assim e, tipo, mostrar um pouco que a vida cristã, ela não precisa ser uma chatice, mas ela também não é uma brincadeira, é um equilíbrio. A gente vai brincar, a gente vai fazer uma piada, vai ser a partir da cruz de Cristo, a partir do evangelho. Então eu vou ver uma coisa ali, vou levar pro lado do humor, eu preciso ter também aquela, como a gente falou, a pergunta, eu preciso, poxa, por que um discípulo de Cristo faria isso? Como um discípulo de Cristo enxergaria essa situação? Então tentar retratar essas situações, às vezes um pouco mais de humor, às vezes com um pouco mais de seriedade, às vezes com um pouco mais dos dois, entende? Não ser aquela linguagem muito, sabe, séria e tal. E aí eu comecei a aplicar isso. Só que, claro, é um processo de amadurecimento. Então, houveram erros, houveram às vezes excessos. Eu fui quebrando a cara, postando coisas erradas, mas aprendendo com o tempo. Qual foi uma coisa errada que você postou? Cara, Você considera errado? deixa também, eu às vezes tem ver. coisas que... Tem que pensar. Acho que foi semana passada, né? Inclusive, ontem eu apaguei um... Cara, eu acho que era mais assim, de tipo, fazer piadas, às vezes, no sentido de, a pessoa tem uma visão teológica secundária e fazer uma piada em cima disso, sabe? O que é totalmente hoje meio contrário ao que eu tento fazer, né? Tá. De tentar meio que, cara, o irmão ali é sensacionista, ok. Vamos respeitar o sensacionismo dele enquanto a gente é continuista, sabe? Então, às vezes, eu ia muito pra esse lado do meme. Porque o meme, quando é
provocativo e ácido, ele acaba gerando um pouco mais de buzz, né? De engajamento. Sei. Só que não é, eu acho que não é muito que uma cópia de Jesus faria, sabe? E eu sempre eu tenho assim esse humor muito irônico, eu tenho essa característica, eu sou um cara mais da ironia. Eu já percebi que na rede social eu não posso ser irônico. Porque se eu sou, a maioria das pessoas não entende. E aí fica, às vezes, a pessoa na dúvida. E pode soar também um pouco, sabe, agressivo. Então, eu entendo que é a minha luta de tentar controlar, assim. Tu conhece o nosso amigo Saulo Daniel, sabe como é que é o humor dele? Conheço. É bem parecido. É esse humor? É esse humor, assim. Entendi. O meu é um pouquinho, assim, um level um pouco abaixo, tá? Mas é um pouco parecido. Saulo... Tá um pouco acima, assim. Mas aí eu fui entendendo, cara, poxa, eu tenho que ter uma responsabilidade com o que eu posto, sabe? Isso é muito engraçado, eu acho que todo criador, ele passa por isso. Se tu vê os teus conteúdos lá de trás, tu vai falar, cara, olha, por que eu falei isso? Por que eu tô me comportando desse jeito? E tu vai amadurecendo, e tu vai tratando de assuntos, às vezes, um pouco mais densos, né? De acordo com o que tu vai aprendendo. Então, a minha intenção sempre foi essa. Cara, eu tô aprendendo uma coisa, eu vou compartilhar isso também através de um conteúdo. E a pandemia foi um momento bem legal, porque foi um momento de aprofundamento na palavra. Aprofundamento teológico, né? Porque, poxa, a gente não fazia nada, ficava em casa, ficava varando a madrugada fazendo o quê? Ouvindo pregação, lendo Bíblia, cantando louvor. Então, foi um momento, assim, um momento muito triste por causa da pandemia, mas também de aprofundamento teológico, sabe? Ver o secreto com Deus. E aí, muito disso, muito do que acontece hoje, do que eu posto hoje, foi fruto do que aconteceu ali na pandemia, sabe? Eu era aquele cara do louvor que, conhecia, né? Lia a palavra, mas não se aprofundava. E aí, houveram, né? Que todo músico passa por isso, talvez, né? De aquelas perseguições e desanimar com o louvor e tal. E aí eu comecei a me focar totalmente na palavra, estudar a palavra, buscar aprofundamento teológico, vídeos como, né, Você Entendeu Errado, ajudaram muito nesse sentido. E aí meu conteúdo foi indo muito mais para essa pegada mais teológica, abordando, né, a vida cristã geral, mas também tentando trazer essa parada do olhar teológico sobre as situações, sobre a vida, sabe? E aí o conteúdo foi chegando até o ponto que tá, sabe? E qual foi o primeiro vídeo que você fez, assim, que você falou que foi uma virada ali, assim? Teve algum? Às vezes não tem. Teve algum, assim, falou, cara... Eu sinto que não teve, assim, tipo, um vídeo que eu postei. Nossa, cara, meu Deus, é muita gente que tá chegando aqui. Mas foram alguns, assim, que foi uma coisa gradativa. Então eu lembro de um que eu postei, assim, vários louvores da Igreja Brasileira que me marcaram. Então, tipo, Vencedores por Cristo, Logos, Ademar Campos, João Alexandre. E aí eu percebi que o negócio deu, assim, um efeito quando eu acordei, tava lá, João Alexandre te seguiu, Ademar de Campos te seguiu. Aí opa! Aí eu ficava assim, eles devem ter me seguido por engano. Sim. Deve ter sido apertou sem querer. Apertou só sem mais querer. velho, né? Vou ficar sem postar aqui, porque daqui a pouco eles não param de me seguir. Aí, depois desse, teve um post que eu fiz uma análise através da cosmovisão cristã do filme Interestelar, né, analisando ali alguns elementos do filme. E também teve e esse foi engraçado, né, porque eu pegava muita coisa que eu aprendia, por exemplo, com Você Entendeu Errado, e aí dava uma outra roupagem para parecer, né, tipo um outro conteúdo, mas aquele mesmo ensino sendo aplicado. E aí eu fiz o vídeo daquele trecho do Onde Estiverem Dois ou Três, né, que é o famoso. Cara, tipo assim, foi absurdo, assim, muita gente começou a seguir, muita gente comentou e muita gente também detestou, né? Eu acho que o xingamento mais leve foi tipo herege, assim, né? Herege, filho das trevas, tá inventando coisa. Não tô inventando nada. Lê o texto. E eu até falava, gente, olha lá o vídeo completo do Jesus. Foi eles que falaram. Tipo isso, sabe? E aí foi nesse momento que eu falei, opa, calma aí, eu preciso até estudar mais, até pra poder ajudar as pessoas, né? Ter uma base um pouquinho maior pra pessoa entender o que eu tô falando. Porque hoje, rede social, infelizmente, é isso, né? Heresia é todo mundo que não concorda comigo, né? O Douglas tá usando um boneco que eu não gostei, herege, sabe? O Douglas tá usando uma cor que eu não gosto, herege. O Douglas não concorda comigo, não posso ser amigo dele. Entendeu? Tá esse momento, cara, que tá difícil, assim, a gente precisa ter muita paciência. Eu acho que cada vez mais, como criadores de conteúdo, a gente precisa ter essa postura mais conciliadora, mais ponderada na hora de abordar os temas. Muito bom. Cara, eu vejo, assim, uma das maiores tentações para quem tá trabalhando, né, nessa geração de conteúdo, porque é isso, é até parecido, por exemplo, com a decisão de, poxa, o que nós vamos trabalhar na igreja, pregar no domingo,
porque é uma geração de conteúdo, vamos dizer assim, né? Eu vejo que é uma tentação com base no que nós vamos fazer essa escolha, né? Uhum. Com base no que nós vamos escolher o que pregar ou o que postar, né? O que compartilhar, né? E é o que você disse, né? Tem coisas que você vai percebendo que funcionam, né? Tem coisas que você vai percebendo que viralizam, que bombam mais, né? Como é que você tem pensado sobre isso para continuar sendo fiel, né? Ao Senhor, ao gerar esse conteúdo? Cara, primeira coisa assim que eu preciso pensar 2, 3 vezes, 4, 5 vezes antes de postar. Isso aqui vai trazer mais prejuízo ou mais benefício pro corpo de Cristo? Ok, muito bom. Sabe? Tipo, vou postar isso aqui, mais gente vai ficar irritada, porque, cara, é fácil tu fazer a leitura, né? Tipo, cara, se eu postar isso aqui, vai atingir esse grupo. Essas pessoas vão ficar irritadas. E aí eu preciso fazer a escolha. Eu vou fazer apesar disso, ou eu vou recuar, não vou postar, vou pensar outra coisa. Então, diversos conteúdos que eu postei que eu vi ficaram muito legais. Mas eu pensei, isso aqui vai dar problema. Houveram conteúdos que eu postei, e aí a bênção de ser bem casado, né? Que a esposa fala, ô amor, isso aqui não tá legal. Acho que isso aqui as pessoas não vão entender e tal. Então eu sempre tento fazer esse cálculo. Poxa, esse conteúdo tá sendo uma arma contra o reino das trevas ou contra a igreja, sabe? Interessante. E muitas das vezes é contra a igreja, né? Então, as pessoas, eu acho que elas gostam desse lugar de, eu vou postar, eu vou falar o que as pessoas pensam, eu vou ofender, eu vou viralizar, porque é mais fácil. É o Deus algoritmo, né? É o caminho e a tentação que a gente precisa lidar. Se a gente vai servir a Deus ou vai servir ao Deus algoritmo, né? E o Deus algoritmo, quanto mais destruição, quanto mais violência, sangue tu gerar, melhor é pro conteúdo. E vai viralizar, vai dar certo, vai bombar. As pessoas vão comentar, vai gerar conversa. Mas aí vai aquele ponto. Será que vai edificar? Será que as pessoas que não são cristãs, que te seguem, né? E que te acompanham, um amigo do trabalho, do colégio, ele vai ver e vai... Nossa, esse cara é crente? O Saião que fala isso, né? O Saião fala assim, a pessoa que tá do lado de fora, ela pensa, esse pessoal é tudo maluco. Porque eles pregam uma verdade de uma vida transformada, regenerada, só que eles brigam entre si. Então nada de bom sai disso, sabe? Só que, cara, é muito difícil, porque às vezes tu fica... Vou surfar essa onda, tá todo mundo falando e eu vou falar também. E foi o que a gente viu nesses últimos dias aí, diversas polêmicas que houveram. Eu entrava no Instagram e aí eu via pessoas postando, tipo assim... Nem dando uma opinião, às vezes postando a polêmica com um título chamativo para induzir as pessoas a comentarem a respeito daquele título chamativo e descerem a lenha na pessoa. É verdade, né? Hoje tem postagem assim, o que você acha disso? O que você acha? Eu não tô falando nada. Ou às vezes é o cara só aqui, ó. Tipo, é o dia do criador de conteúdo, o cara... Pronto, acabou, entendeu? Não fala mais nada. E é assim, ele não... Não, eu não tô falando nada, é eles que fizeram, entendeu? Eu só estou mostrando. E aí eu acho isso muito perigoso. Mas, que nem eu te falei, Douglas, é o tempo inteiro tu precisa estar meio que cuidando do teu coração, porque às vezes tu pode estar fazendo sem perceber. Então hoje, eu acho que o bom criador de conteúdo é aquele que... Às vezes ele vai se comunicar bem, ele vai fazer conteúdos muito legais, só que ele vai saber o que não postar. Ele vai olhar assim... cara, isso aqui não vai ser bom pro corpo de Cristo, não vai ser bom. E talvez não seja bom nem pra minha conta, porque ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver, mas pelo menos eu não vou estar ferindo ninguém, eu não vou estar atingindo ninguém. E até isso, às vezes é um posicionamento, né? Porque tu escolher, às vezes, lutar pela unidade, tu falar da unidade do corpo de Cristo, as pessoas vão lá e te chamam de passapanista. Tá passando pano. Tá passando pano. Eu prefiro ser chamado de passapanista do que ser chamado de alguém que não se parece com Cristo, sabe? Sim. Alguém que vai ficar lá xingando todo mundo, que tu entra no perfil e tá só falando mal dos outros. Eu acho que não é o caminho que eu quero seguir, sabe? Muito bom, muito bom. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque hoje uma das fórmulas mais rápidas, talvez, de crescer hoje, ela é muito simples. Qualquer um aqui pode fazer. É você todo dia acordar e ver qual é o tópico mais quente do dia e fazer uma postagem sobre isso. E como com essa questão ainda do React, ficou ainda mais fácil, porque é o que você falou. Eu posso só gravar eu aqui embaixo, olhando para um vídeo
de algo que tá em alta aqui, assim, e falando, poxa, o que vocês pensam sobre isso? Você pode fazer isso todos Joga os pros dias outros, né? com um tópico. Então, Aham. um negócio que aconteceu no Big Brother, um negócio que aconteceu uma enchente não sei aonde, um negócio, né? E como aconteceu da música do Marco Teles e o Descende, e o não sei o que e tal. Pegar cada um dos temas e fazer isso todos os dias. Então, é uma forma muito rápida e simples de você É crescer. o básico. Agora, eu acho que nós precisamos fazer uma pergunta muito importante, né, cara? Uhum. O que Deus quer que você faça? O que Deus te entregou como missão, né? O que é que um dia você vai chegar diante do Senhor e você precisa ouvir servo bom e fiel. Uhum. Você foi fiel ao que eu coloquei na sua mão, né? Não você bombou ou não bombou. Às vezes ser fiel é perder seguidor, né? Eu vejo Jesus lá, né? Eu fico imaginando. Jesus prega uma mensagem que todo mundo vai embora, Uhum. né? Aí você fala, você errou na mensagem? Não, ele nunca errou. Ele acertou na mensagem, entendeu? E ele perdeu todos os seguidores, ou quase todos, né? Ficou 12 ele. Né? Então, você falar, cara, ele foi fiel e isso fez ele perder seguidor, né? Ou tem momentos que você é fiel e vem um monte de seguidor. Eu acho que a gente precisa honrar o principal seguidor que a gente tem, né? Com certeza. Deus. E eu acho que achar esse ponto, talvez, é o caminho que tu vai estar todos os dias trilhando. E eu acho que é a minha receita, né? Tem que tentar ler o de 15 em 15 dias, tipo, o Ego Transformado do Tim Keller, sabe? Muito bom. Que aí tu esquece as coisas. Não, tá, agora eu vou ler de novo, Deixa eu eu vou ler de relembrar. Porque é o tempo inteiro, e é o tempo inteiro. E querendo ou não, tu vê todo mundo fazendo, tu vai sentir vontade de fazer o quê? Vou fazer também, né? Tá todo mundo se posicionando. Porque você olha, você postou um vídeo, tem 10 mil visualizações. O cara postou um vídeo, tem 1 milhão de visualização. Aí você pensa, poxa, tá dando certo, eu não tô sabendo fazer, né? Não tô falando que as pessoas querem ouvir. E às vezes as pessoas até te mandam mensagem. E aí? Tu não vai falar do caso tal? Aí eu fico pensando, cara, eu nem sei o que eu vou falar. Exato. Tipo assim, calma, aconteceu um negócio ontem. Eu nem sei se isso vai agregar em alguma coisa. E eu acho que o pior é que nem tu falou do caso da música do Teles. Tipo assim, as opiniões se dividiram. E aí se tornou, não, tu é a favor. Tu defendeu, tu não é mais meu amigo, eu não posso mais te seguir. Cara, a gente pode discordar sem perder a comunhão, sabe? É possível. Descende, mesma coisa, a gente pode discordar sem perder a comunhão. E é muito doido assim, que a gente chegou num momento que até tem uns combos, né? Então é tipo o McDonald's, né? O que tu é, né? Não, e tem o combo. Então, assim, se, por exemplo, se eu sou contra a música do Teles, então eu sou a favor do Descende, e aí eu sou dessa visão política específica aqui, e eu subi a montanha no Legendário. Então, tipo assim, esse combo. Agora, não, se você tá do outro lado, você gostou da música do Teles, você é contra o Legendário. Então, aí tipo, fala de causas sociais, né? Daí o pessoal te atrela lá. Então, assim, e aí... Então, isso que aconteceu na política na nossa nação, né? Principalmente essas 2 últimas eleições, né? Que aconteceu dessa divisão bem clara, assim, né? Tá se estendendo para todas as coisas, né, cara? E tudo se tornou pauta para isso, né? Então, e aí isso é muito perigoso e muito infantil. Porque não dá para ficar generalizando. O Senhor precisa nos guiar em olhar para cada uma das situações e falar assim, o que o Senhor está vendo disso aqui, como é que eu leio a partir da cosmovisão bíblica disso aqui, né? Eu acho que acontece tipo um processo de despersonalização do próximo. Então assim, eu tô ali no celular, eu vejo um nomezinho, um arroba, eu não enxergo uma pessoa, eu enxergo quase como se fosse o chat GPT. Eu vou xingar, ele vai me responder, eu vou xingar, vou chamar de herege. E eu fico pensando, será que tu chamaria de herege sabendo que no domingo tu vai encontrar essa pessoa na igreja? Será que no pequeno grupo, tu tá lá no pequeno grupo, no Dizascope é o DNA, né? DNA. Tu tá lá, e aí o cara, eu não acho que essa passagem tá querendo dizer isso, eu acho outra coisa. Tu chama de herege? Não, tu falou, meu irmão, calma aí, olha só, eu acho que isso... E herege virou o xingamento gospel que Deus curte, assim, tu pode chamar de herege, a pessoa, sei lá, bate palma no culto e na tua igreja não bate, herege. Heresia virou qualquer coisa, sabe? As pessoas não sabem nem falar às vezes o que é uma heresia, mas vão lá e chamam tudo de heresia, porque eu acho que é aquela coisa, não tem consequência mesmo, eu posso xingar, eu tô irritado, eu vou descontar em alguém, e não tem problema. E, cara,
não é a postura que Cristo quer da gente. Eu até assisti o podcast da Fernanda, e ela falando do autor do livro do Chamados para Criar, né? Que ele fala que ele tá tipo assim, que ele não usa rede social, porque ele fala, cara, vocês estão usando o celular como uma arma, virou uma arma, e é hoje isso, é uma arma. E claro, os mais extremistas já vão falar, não, então pare de usar o celular. Não, é o equilíbrio. Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, que ele fala que o evangelho, ele tá no centro entre o legalismo e a libertinagem. Sim. Então, eu não vou… o evangelho me faz livre, mas ele não é libertinagem. E ao mesmo tempo, tem ali uma renúncia que eu faço, só que também não é legalismo. Só que parece que as pessoas se enxergam os extremos, e elas querem levar o evangelho para esses extremos e ficam tendo dificuldade em encontrar o equilíbrio, sabe? E porque eu acho que uma palavra-chave pra mim em tudo isso, assim, e que é extremamente desafiador pra mim, pra todo mundo. E eu acho que é o grande efeito do pecado em nós, assim, se chama competição, né? Então, é muito louco, assim, como o nosso coração pecaminoso, ele quer pegar qualquer coisa e se agarrar pra ter essa sensação, sou melhor, né? Então, cara, eu tô lendo a Bíblia e eu fiz lá o curso do Dizascope de teologia, então agora eu sou melhor, né? Não, eu fui batizado no Espírito e eu profetizei pra alguém e eu oro e alguém foi curado, agora eu sou melhor do que esse pessoal frio por aí. Olha como eu sou espiritual. Ou, cara, não, nós estamos fazendo uma obra social aqui, nós demos marmita pra 500 moradores de rua, eu sou melhor. Então, assim, entendeu? É muito louco como o efeito do pecado pega coisas santas. Não, e o fruto da espiritualidade se torna dizer que é mais espiritual, né? Dessa suposta espiritualidade. Só que você vai ver que na palavra é tudo o inverso, né? Se eu tô de verdade, a teologia tá fazendo efeito na minha vida, é eu entender, né? Você vê a jornada de Paulo, né? Ele fala assim, eu não posso nem ser considerado apóstolo, né? Porque dos apóstolos ali eu sou o menor. Aí você fala, ó, Paulo, que, né? Entendimento, né? Sou o menor dos apóstolos. Mas aí você vê que alguns anos mais tarde ele escreve assim, dos santos, eu sou o menor. Aí você fala, olha só, agora ele não é só o menor dos apóstolos, é o menor de todo mundo que aceitou Jesus e que entregou a vida a Jesus. Mas ele termina a jornada em Timóteo falando, dos pecadores, eu sou o principal. Né? É o ápice do amadurecimento do apóstolo, dizendo assim, não, eu entendi, eu não sou o menor dos apóstolos, não sou o menor só da igreja. Cara, de todo mundo que nasceu, eu sou o maior pecador. Porque, na verdade, é o pecado que eu conheço mais de perto, né? É o meu. Então, você percebe que a jornada de espiritualidade é um fim da competição, né? Essa jornada, o evangelho entrar na nossa vida é o fim do mérito. Aí você fala, cara, se eu tô entendendo agora de teologia e talvez eu abracei a fé reformada, é graça de Deus. E esse conhecimento tem que me humilhar, né? É graça de Deus. Se eu tô orando e a minha devoção tá mais profunda e eu orei pra alguém e foi curado, mano, é misericórdia de Deus. É misericórdia. É tudo sobre… Tem que ser sempre as nossas respostas na terceira pessoa, né? Não na primeira, né? Porque ele, né? Porque eu… Tem a mensagem de um pregador escocês, que é o Alistair Begg, o nome dele. E aí ele fala, né? Que tu imagina o ladrão da cruz chegando no céu. E aí vem os anjos perguntar, tá, mas e aí? Como é que tu chegou até aqui? Não sei, eu tô aqui. Tá, não, mas tu se batizou? Não, não batizei. Não, peraí, vou chamar os previsores. Aí chama lá o anjo previsor, o anjo pergunta, tá, mas e a justificação pela graça? Tu sabe o que é? Cara, eu não sei. Escrituras, tu já leu a Bíblia? Não, nunca ouvi falar isso na minha vida. Tá, então, cara, tu conseguiu chegar aqui com que direito? Aí ele vai lá e responde, é porque o cara… O homem que estava na cruz do meio disse que eu podia vir, entendeu? É isso. É graças, entendeu? E às vezes a gente está tornando essas discussões teológicas, que até certo ponto são importantes, quando feitas conversar, né, da forma correta, só que elas se tornam o principal. Às vezes eu recebo umas mensagens assim, tá, mas peraí, tu é reformado? Tu é presbiteriano? Tu é batista? Aí eu fico pensando, tu tá me perguntando por curiosidade ou é uma validação? É um pedágio que eu preciso pagar? Não, eu só vou seguir se tu realmente for do meu, sabe? Do meu Big Mac ali, do meu conjunto. O que tu acha disso aqui? Eu não gosto. Não, então não vou te seguir. Isso é muito complicado. Agora, sobre tudo isso que tu falou, da questão da competição… Cara, eu acho que assim, a gente que cria conteúdo, a gente precisa estar o tempo inteiro cuidando onde está o nosso coração. Nossa, e aí, pra mim que não sou pastor, né?
Diferente de ti. O que me dá, assim, muito temor, às vezes, é eu entrar no Instagram, abrir meu direct e tá lá. Ô Pedro, eu tô passando por essa situação aqui. O que tu acha que eu posso fazer? Aí eu falo, cara, eu não tenho autoridade pra falar de um negócio desses. Aí eu falo assim, ô meu irmão, fala com o teu pastor. Ah, mas não sei o que. Não, fala com o teu pastor. Parece que o influenciador, o criador, ele se torna Muito doido, referência. Isso é muito perigoso. A gente não pode achar que porque a gente tem um número, um engajamento, enfim, a gente achar que a gente se torna uma autoridade. Não, agora eu Isso sou é uma muito autoridade importante. eclesiástica. E assim, não, Deus está me levantando como uma voz profética da nação. Não, cara, relaxa. Tu não tem essa autoridade. Às vezes tu tá tratando de temas ali que é um pastor que vai conseguir falar. Teve uma vez que eu falei assim, conversa com teu pastor, a pessoa falou, mas é que eu não tenho pastor. Eu, poxa, então então a gente tá alguns Eu vou te dar uma orientação. só uma. Então, assim, é muito perigoso, porque tu tá lá, tu posta lá alguma reflexão, qualquer coisa, a pessoa comenta, cirúrgico, sensato, você é necessário. Cirúrgico é muito bom. Cirúrgico é muito bom, né? Quando o cara é cirurgião, que deve ser legal. Exato. Aí, tipo assim, se tu fica ouvindo toda hora isso, pode ser que tu comece a acreditar, né? Comece a acreditar no teu potencial e achar que tu realmente Não, é e necessário. é isso que é um caos que a gente tá vivendo. Por quê? Porque o cara, ele é bom em fazer gol. Uhum, Só que aí ele vai pra internet pra dar opinião sobre geopolítica. uhum. Ele vai na internet pra dar opinião sobre um monte de coisa. Porque na cabeça dele, eu sou uma celebridade. Mas você é uma celebridade porque você sabe correr atrás de uma bola. Uhum. Só que no assunto finanças, casamento, espiritualidade, você não teria que sentar pra aprender. Aí daqui a pouco tá o cara que não... Por exemplo, eu sou casado, mas eu não tenho ainda filhos. Aí eu vou falar, não, como criar seu filho? É. Entendeu? Exato, porque eu tenho 1 milhão de seguidores, eu posso falar então, Vou porque eu falar. sei tudo. E eu acho que o influenciador, ele pode acabar se colocando nessa posição. total. Eu sou influenciador, eu preciso me posicionar. Cara, ninguém vai morrer se tu não falar. Exato. Ninguém vai... E o Instagram, ele cria essa ilusão que parece que as pessoas estão esperando que tu fale. Exato. Não muda a vida de ninguém. Não muda. A gente precisa ter essa noção, sabe? Cara, a gente não é tão importante quanto a gente acha, E fora sabe? que tudo que você fala passou 3, 4 dias, tá lá pra baixo e ninguém nem Ninguém lembra. nem lembra, importa. porque a gente tá nesse ciclo de dopamina, então a pessoa posta, tá bom. Só que pode se cair nessa ilusão de que eu sou alguma coisa porque eu crio conteúdo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, até com essa cultura, né, de celebridade que existe, infelizmente, no meio da igreja. Só que entender que a lógica do reino não é muito essa Não é. coisa do seguidor, né? Eu gosto da história, não sei se você já ouviu a história do um dos maiores evangelistas de todos os tempos que ninguém conhece. Já ouviu essa história? Não. Lá em Charlotte, na Carolina do Norte, tava tendo aquelas tendas de avivamento, né? Estados Unidos. E aí tava um pregador chamado Mordecai Ham, que ia pregar. Bombando um monte de gente. 2 adolescentes decidem ir nesse culto. Chegam lá, tá lotado, não tem lugar pra sentar. O que eles fazem? Poxa, vamos embora, né? E aí um diácono vê os 2 adolescentes, o diácono fiel, fala, não, vem cá, chega aqui, eu vou arrumar um lugar pra vocês. Vai lá, traz eles pro lugar, arruma um lugar pra eles, eles sentam, eles entregam a vida deles pra Jesus naquele dia. Quarta cena, plot twist, os 2 adolescentes, um era o Billy Graham, né, talvez o maior evangelista do século XX, e o outro era o Grady Wilson, que era o amigo do Billy Graham que ajudava a organizar as cruzadas evangelísticas. E aí tu pensa, cara, olha só, imagina quantas pessoas Deus salvou através da vida do Billy Graham. Só que tudo isso começou com aquele diácono, Não cara. deixaram 2 Com aquele adolescentes diácono que, tipo assim, a história não sabe o nome dele, ninguém sabe o rosto que ele tem, ninguém lembra dele, mas o céu lembrou, porque ele estava ali para fazer a obra de Deus com aquilo que foi confiado para ele. E não é que o Deus tinha um grande plano na vida de Billy Graham e não tinha um grande plano na vida daquele diácono. Deus tinha um grande plano para todos. O plano de Deus não é menor na vida do diácono e maior na vida do Billy Graham. É o plano de Deus, porque tudo vai convergir na glória de Deus. Então, isso que eu acho que essa nossa natureza meritória tem dificuldade de entender. Não tem herói, não tem protagonista, só tem um. Então, no final, a glória é pra ele. E é isso que é o difícil do dia a dia a gente entender, que a glória sempre precisa E convergir pra é ele. difícil porque a lógica da rede social ela é toda inversa, né? Então, uma coisa que eu tava vendo e tal, é que, por exemplo, toda a lógica da rede social hoje, ela trabalha nos pecados. Então, por exemplo, se você quer bombar, é vaidade. Uhum.
Se você quer, gere inveja. Sabe? Você quer, gere cobiça nos outros. Uhum. Então, cara, faz o vídeo com o celular de um jeito no seu carro que dá pra ver o teto solar. Mostrar o volante, né? E mostra o banco caramelo, tal, Uhum. assim, um pouquinho do logo, pra saber qual que é aquele carro Uhum. e só poder pesquisar e saber quanto custa. Entendeu? Então, posiciona de jeito que aparece seu relógio e a marca e tal. Então, assim, e aí a gente pode falar, não, é os influenciadores e tal, mas pode ser Com a certeza. gente. De, por exemplo, a gente ir almoçar com alguém que é importante, assim, tem muito seguidor, e fala, vamos tirar uma foto aqui. Pra que tirar essa foto? Uhum. E postar que você tá almoçando com fulano, muitas vezes para gerar inveja. Olha quem eu acesso. Uhum. Entendeu? Ou até mesmo, deixa eu falar esse negócio super inteligente aqui, teológico e tal. Uhum. Então, assim, muito... A gente tá diante de um grande desafio, assim, porque como é que a gente pode ser fiel em tudo isso, assim, sabe? Não sucumbindo à lógica. Porque também é uma autoanálise, né? Eu não posso fazer isso pelo Douglas. Não. Eu tenho que fazer por mim todos os dias, É né? a pergunta do porquê você vai postar isso, por que Uhum. você vai postar isso, porque é constante, né? E aí, e aquilo, né? Poxa, eu vou ter um conteúdo aqui que eu sei que é uma mensagem que vai de encontro com alguém. E ele não vai performar. Mas a polêmica vai. Qual que eu vou escolher? É. E ninguém vai saber que eu tenho essa escolha, sabe? Eu que vou ter que analisar. E eu Porque acho que vai esse é o ter desafio. vezes que o Senhor vai te pedir pra falar da polêmica. Com certeza, com certeza. E tem vezes E tá que tu vai tudo falar bem. de um tema que tu acha que não tem nada. E alguém vai fazer uma polêmica. Eu falo pra exato. minha esposa, cara, às vezes tu vai postar lá, Jesus te ama. Exato. Tu fala, Jesus te ama. Não. Jesus não é assim, não. Jesus não é amor, mas é Deus não justiça. ama a todos. Não ama a todos. Jesus não morreu por todos. Começa uma discussão e tu fala, cara, eu só tava falando que Jesus era amor, sabe? Exato. Eu só quis fazer um post. Às vezes, cara, eu posto um negócio que eu nem imagino. A pessoa entende uma coisa completamente diferente. Eu postei esses dias um vídeo lá de João 1, né? Que é a pessoa lendo João 1 pela primeira vez. E aí mostra, tipo assim, a mente explodindo. E aí o planeta Terra. A pessoa, não, a Terra é plana. Cara, Sério? começou uma polêmica, assim, porque a Terra é plana, isso é uma mentira da NASA, e eu... Cara, do que tu tá falando, cara? Tipo assim, foca no negócio bom do vídeo, sabe? E, cara, infelizmente é assim. Eu acho que isso que tu falou da questão desse momento político e toda essa tensão deixou as pessoas reativas. Então ela assiste um conteúdo, ela já tá esperando, ok, o que eu vou falar mal? O que isso aqui vai me atingir? Esses dias eu fiz outro vídeo também, que é tipo, tu vai pregar na igreja e tá lá, aí era uma foto do Paul Washer, do Paulo Júnior e do Nicodemos. Tu chega lá, tá os pregadores lá, tipo, a nata dos reformados. Pô, tu fica nervoso, né? Aí a pessoa assim, isso é uma crítica? Esse vídeo está criticando eles porque a pessoa não conseguiu interpretar. Ela já levou para um lado de que talvez fosse uma crítica. E o cara, não, mano. Tá ali, é um conteúdo legal, cara. Tipo, é de boa. Então tem isso também. A polêmica, às vezes, ela vai estar te cercando o tempo inteiro e tu tem que tentar fugir. E aí tu tem que também fazer aquele exercício, né? De, tá bom, vou respirar. Vou responder esse irmão, meu irmão, não é isso, babá. Eu já vou pra uma tática, às vezes, que me dá menos trabalho. Se a pessoa tá na agressividade, exclui, bloqueia, Acabou. resolvido, sabe? Porque tem gente que ela quer a briga, ela só quer brigar, quer brigar. Você percebe aí tu que bloqueia. não é uma dúvida, né? Bloqueia, segue a vida. Às vezes eu posso, sei lá, falando uma coisa, honrando os irmãos pentecostais. Aí vai lá a página Calvinismo da zoeira, alguma coisa assim, vai lá debochar. Aí posta uma coisa dos reformados, aí vem outro e debocha. No final tem que bloquear e tentar... E até minha pergunta é, como é que você tem pensado e trabalhado na prática essa questão da unidade? Você falou pra mim, né, até antes da gente começar, que isso é uma coisa que queima muito seu coração, trabalhar em favor da unidade do corpo de Cristo. Isso é muito caro pra gente, como Desascope também. O podcast, na verdade, ele nasce em 2021 com esse coração. A gente chegou à conclusão, tipo, cara, o Senhor nos deu isso aqui, nos deu acesso ao pentecostal, ao reformado, aos irmãos da batista, presbiteriana, da comunidade e tal. O que a gente faz com isso? E pra gente a resposta é, cara, uma mesa. Precisa fazer uma mesa. Então o podcast nasce disso, dessa paixão que o Senhor colocou no nosso coração pela unidade do corpo de Cristo, né? Como é que você tem pensado e tentado aplicar isso? Então, eu tento de uma forma, às vezes, bem menos, né? Não com toda essa estrutura, com todo esse alcance, mas, tipo assim, um trabalho de formiguinha. Então, por exemplo, as pessoas pedem indicações.
Então eu tento fazer eu vou indicar um livro. Ó, esse aqui é um irmão que ele tem essa perspectiva aqui, pentecostal. Esse aqui é um irmão que ele tem essa perspectiva mais pro reformado, entendeu? E aí tu pode, eu sempre falo, cara, lê os dois. Não se fecha. Não, eu só quero ler desse aqui. Tu quer aprender sobre calvinismo? Lê o irmão que é calvinista. Tu quer aprender sobre arminianismo? Lê o irmão que é arminiano, entendeu? Não fica, eu vou ouvir o cara que fala mal da outra linha teológica. Porque tu não vai conseguir ter acesso ao conhecimento pleno, sabe? E às vezes a pessoa vai estar lá criando uns espantalhos para te convencer. Então eu tento sempre mostrar esse prisma, né? Poxa, tem esse lado aqui, tem essa interpretação aqui. Às vezes a pessoa pergunta, sei lá, um caso de Saul se consultou com a pitonisa. Era Samuel ou não era? Olha, irmão, tem duas interpretações. Eu acho que era essa, mas tem gente que entende que é essa. A igreja X entende isso, mas a igreja Y entende isso. Tentar mostrar que existe, digamos assim, essas diferenças, mas que não porque existe a gente vai chamar o outro de herege, sabe? Então tentar indicar, e até mesmo indicando pregadores, né? Então às vezes eu faço uns vídeos que eu meio que faço como se fosse um react a determinados trechos de pregação. Um dia vai ser o Jonas Madureira, outro dia vai ser o Eliseu Rodrigues, que é mais penteca, entendeu? Outro dia vai ser o Osiel Gomes também, que é um pastor pentecostal super conhecido. Então mostrando, poxa, tem os irmãos pentecostais que pregam muito, tem os irmãos reformados que pregam muito, e são todos filhos de Deus, sabe? São todas referências para nós. E é engraçado, porque às vezes vem o pessoal, tá bom, mas eu não entendi, tu é reformado ou pentecostal? Porque elas parecem que querem que tu, sabe? Mas é isso, você tem que fechar num time, né? Uma caixa. Eu falo, cara, desculpa, lá em casa ouvindo pregação do Zé Bruno, ouvindo pregação do Paul Washer, do Osiel Gomes, esposa ouvindo Cassiane, depois ouvindo Tamires Garcia. Não tem assim não, eu só fecho com esse lado. Opa, tá tocando aqui o... Tem problema. É o pessoal do The Chose aqui me acionando. Mas enfim, é mais ou menos isso assim que eu tento fazer. Muito bom. É legal, porque é realmente o que a gente sempre pensou e até fez na nossa parte de... eu lembro que a gente começou trabalhando muito no Facebook, né? E eu fazia exatamente isso, assim, eu postava um vídeo do John Piper, né? E aí, um negócio muito marcante, assim, mas aí daqui a pouco eu postava um da Bethel, e com os negócios de uns milagres acontecendo, aí daqui a pouco eu postava... E eu sempre pensei assim, cara, nós precisamos, de certa forma, ser indecifrável, assim. Pra gente aqui a pessoa tem que ficar na dúvida do que a gente é. É porque tu tá mostrando mais Cristo, né? O Exato, Evangelho. Porque a gente tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar nesse lugar de ponte, né? E eu sei que não é pra todo mundo, entendeu? Tem gente que vai ter que ser ali plenamente reformado e falar tudo, porque Deus chamou ele pra aquilo. Eu acho que não pode ser com arrogância. E, de novo, eu sou o melhor, não é nesse lugar, mas pode sim ser intenso e gastar sua vida explicando aquilo ali, não tem problema. E até do outro lado, como você citou, por exemplo, pentecostais, de novo, tirando a arrogância e tal, eu acho que a pessoa pode ser intenso e explicar, né? Agora, uma coisa que eu dou de dica pra galera que tá nos ouvindo é o seguinte: toda vez que você vê o outro lado, vamos chamar assim, né? Então eu creio mais aqui dessa interpretação e eu vejo o outro lado. E isso vale até mesmo para política. E você vem na sua mente assim, nossa, que idiota. Geralmente é porque você não entendeu direito o outro lado. E você teria que ter a humildade e a coragem de falar assim, cara, me explica por que vocês pensam assim. Porque são poucos os idiotas. Tem um outro. Mas são poucos. E quando você vai ouvir a explicação, você fala, cara, tem um sentido. Eu creio mais assim. Entendeu? Mas você fala, cara, existe uma lógica em um sentido. Entendeu? Armínio, cara, era um grande teólogo. Existe uma lógica em um sentido. Assim como Calvino era um grande teólogo. E existe uma lógica, uma interpretação, os textos bíblicos, assim como o pré-milenista, o amilenista e tal, existe uma lógica. De novo, você pode falar, não, cara, mas eu entendo aqui. Pra mim, a interpretação melhor, que faz mais sentido pra mim, é essa daqui. Mas geralmente existe uma grande inteligência nos outros também, sabe? Então é ter essa humildade de falar, me explica. E não me explica para eu saber como eu debato e já te destruo o seu argumento. Quais argumentos eu preciso ter? Não, me explica, cara. Eu quero entender. Por que você pensa assim? Por que você acha que tem que batizar criança? Não, por que você acha que não tem que batizar adulto e tal, né? O adolescente, adulto e tal.
E essa humildade, né, de perguntar. Não, e olhar assim pra grandes homens, né? Tu vê assim, pô, o pastor que tem o dobro do que tu tem de idade, ele tem de ministério. De qualquer lado. Poxa, eu acho que ele sabe um pouquinho mais do que tu que tem 16 anos e tá com a tua página de memes de teologia, sabe? Eu acho que ele sabe um pouquinho mais, sabe? A gente precisa ter e respeitar esses homens de Deus. E às vezes, assim, o pessoal perde a linha, né? Porque eu não concordo com ele. Mas o que ele falou? Eu não sei. Até essa coisa de calvinismo e arminianismo, as pessoas falam, porque tu fala isso e tal. Tá, mas Calvino nunca falou isso. Armínio nunca falou isso. Por que tu tá dizendo? A pessoa nunca leu. Ela ouviu alguém falar e ela tornou aquilo a verdade absoluta. Infelizmente, acontece até com nós cristãos, né? Sim. Um cristão deu um mau testemunho e a pessoa definiu todos os crentes por causa disso, sabe? Isso é muito real. E eu tenho tentado muito isso. E, cara, eu aprendi isso muito com meu pai. Porque o que aconteceu com meu pai? Ele cresceu em Assembleia de Deus, meu avô era pastor da Assembleia de Deus, né? Então ele cresce nesse meio bem assembleiano, pentecostal e tal. Só que Deus começou a chamá-lo para pregar sobre casamento e família. Então, era um tema que rompia barreiras, né? Então, problema de casamento, problema de família tem em todas as denominações, né? Porque é um problema humano, né? Então, quando ele começou a pregar sobre isso, batistas começaram a convidá-lo, presbiterianos começaram a convidá-lo, comunidades começou a convidá-los, Assembleias de Deus e tal. E aí ele começa a ir em todos esses lugares. E aí eu comecei a aprender muito com meu pai de muitas vezes denominações que ele não concordava, entre aspas, né? Assim, mas assim, não era dele. Só que ele dizia pra mim, cara, quando eu sentava à mesa com esses homens, eu percebia tanto Espírito Santo na vida deles. Aí eu sentava à mesa com aqueles que eu não tava entendendo direito. Cara, tanto Espírito Santo. E é na mesa, né, que Jesus se revela, né? E é na mesa. E é muito real isso, cara. Você pode ficar... os caras estão brigando na internet. Se você sentasse os dois à mesa, eles não conseguem brigar naquele nível, como você falou. Não dá, não Se fosse alguém da minha célula, você não consegue. Porque é outro ser humano, aí você tá falando com ele ali, que ele é de outra linha, aí vem o filho dele, aí a esposa tá doente, aí você vai orar junto com ele. Não dá, é outra pessoa. Por isso que só esse ambiente da internet é tão propício pra brigar, né? Porque aí é o que você falou, você esvazia o outro da sua humanidade e briga, né? Mas eu aprendi isso muito com meu pai. Quando eu sentava à mesa com essas diferentes linhas teológicas e tal, isso meio que quebrava e você via um discípulo de Jesus tentando, né? Porque é meio que assim, tu precisa descer do salto ali do teu clubismo denominacional, né? Que tudo ali da tua igreja é melhor e tu, poxa, aqui tem irmãos também, sabe? E dá pra aprender um monte, né? E às vezes eles vão ter uma ênfase em algo que a tua denominação não dá tanto, né? E aí tu começa a entender o corpo de Cristo, né? Aquela diversidade na unidade, e tu começa, poxa, tem os irmãos presbiterianos, que tem ali a questão do ensino, do estudo da palavra. Aí tem os irmãos pentecostais que, cara, apareceu um demônio que a gente precisa expulsar, o pessoal que vai pro monte orar, horas orando, sabe? Então se complementam, sabe? E o negócio é a gente fazer com que as pessoas... Melhor, fazer não. A gente se esforçar para conservar a unidade do Espírito, né? Como diz Efésios 4:3. A unidade não é minha, não é do Douglas, do Hernandes, a unidade é do Espírito. A gente precisa se esforçar para conservar essa unidade pelo vínculo da paz, né? E é um desafio, né? Mas a gente apanha de todos os lados, mas a gente se mantém firme no propósito, muito né? Bom. Poxa, Pedro, obrigado. Cara. Obrigado por esse tempo aqui. Foi muito edificante a gente poder conversar sobre isso, refletir sobre isso. E obrigado pelo trabalho que você tem feito e o trabalho com o The Chosen. Que o Senhor continue te dando sabedoria, revelação para continuar nessa jornada. Amém. Glória a Deus. Obrigadão, Douglas. Uma honra. Vou deixar aqui as mídias sociais aqui do Pedro, tá na descrição desse vídeo para você poder seguir, acompanhar o conteúdo que ele tem produzido. E eu queria muito que você pegasse esse link, esse vídeo, mandasse para outras pessoas, né? Pega nos grupos aí que o pessoal gosta de brigar bastante e manda lá, falando, assistam aí esse vídeo aqui para ver se vocês param de brigar. Brincadeiras à parte, manda aí para uma galera. Como eu disse no começo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui pra gente fazer esse conteúdo chegar mais longe. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, é se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.